Saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém? Estamos felizes, estamos contentes, estamos louvando, estamos adorando o nosso Deus. Fizemos isso hoje pela manhã e agora à noite, graças a Deus, vamos trazer esta palavra. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradecer por tudo mesmo, desde o pão ao alimento, a água, a vida e a paz que a gente tem e encontra somente em Deus. Amém, amigo? Vamos, sem muita delonga hoje, ao texto, um texto maravilhoso, que eu espero em Deus, na sua sabedoria, no seu poder, para estar trazendo esta palavra a esta igreja. Vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Abacuque, o capítulo 2. No capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Quem foi encontrando, você levantando, em reverência, a palavra de Deus. Vamos ler essa palavra com a igreja de pé. Amém? Palavra de Deus, Abacuque, capítulo 1, diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais eficazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, e seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu, desde sempre, o Senhor meu Deus, o meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levantam com o anzol, e apanham-os com sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, e queima incenso à sua draga. Porque com elas se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não deixaria de matar os povos continuadamente? Podeis sentar.
Maravilhoso Deus, glorioso e eterno Pai. Me enche, Senhor, do seu tanto Santo Espírito, ó Pai. Me preenche, ó Deus, com a tua sabedoria, ó Deus. Me direciona nesta noite, ó Pai. Usa-me com o teu poder, Senhor. Derrama sobre a tua igreja uma mensagem forte e eficaz, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amados, nós vamos falar hoje sobre um homem, Abacuque, que a própria Bíblia não fala, não traz muitas referências sobre esse homem. Sabe-se apenas que foi um profeta, mas não se sabe quem eram seus pais, não se sabe qual era a sua descendência, não se sabe de onde ele era, qual era a sua cidade. Ele foi citado apenas 2 vezes nas Escrituras, só isso. Uma em Gálatas e outra em Romanos. Sabe-se pouco desse profeta, apenas que ele profetizou no final do reino de Judá. Ele foi conhecido como um homem abraçador, porque ele abraçava o seu povo, porque ele também abraçava o nosso Deus. E aí, a história deste homem é totalmente diferente das dos outros profetas, dos profetas menores, porque a função de um profeta era justamente intermediar entre o povo e Deus. E este profeta, ele vai chegar com uma mensagem muito diferente. Ele vai confrontar o próprio Deus. Ele vai fazer perguntas ao próprio Deus. Ele vai exigir respostas. Ele vai estar lutando contra o próprio Deus. Como nós pregamos outro dia aqui sobre Jacó. Jacó, que era um homem que não queria soltar o calcanhar do anjo. Ele queria uma bênção. Ele não sairia dali sem a sua bênção. E agarrou-se aos pés, ao calcanhar do próprio Deus, para conseguir aquela bênção. Com esse profeta é muito parecido. Ele abraçou-se à sua causa. Ele chorava pelo povo. Era um poeta e um profeta pensador, livre, corajoso demais, porque ninguém tinha essa coragem de chegar para o próprio Deus e fazer tantos questionamentos, que nós vamos aqui esmiuçar estes versos. Eu quero dizer para vocês que durante a vida inteira, todos que estão aqui nessa igreja nesta noite, nós já tivemos dúvidas, nós já nos interrogamos, desde criancinha, que a gente pergunta como, onde, por que aconteceu isso. Quando chegamos na universidade, universitários que estão aqui sentados, sabem disso. As perguntas vão ficando mais sérias, os questionamentos da gente vão ficando mais profundos, nós vamos exigindo mais resposta, mas essa resposta nem sempre elas acontecem. Passamos a vida toda, nos questionamos, por quê? Por quê? Como? Quando? E para toda a eternidade, muita gente vai morrer sem ter as respostas suficientemente para que ele possa se basear em alguma coisa. Desde criança, adolescente, adultos e velhos. Alguns se acomodam. Perguntam, não obtêm resposta e vão para o túmulo sem obter essas respostas. Outros não, como é o caso de Abacuque. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me disser por que é que isso acontece. Por que é que os ímpios parecem ser vitoriosos? Por que é que fulano tem as coisas, eu não tenho? Nós trazemos para os nossos dias essas perguntas. Por que é que fulano almeja uma coisa e de repente conquistou? Por que é tanta violência que acontece no mundo? Por que, meu Deus? O Senhor não está vendo, não? Mas
tudo isso é apenas uma coisa aparente. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele é o único que pode responder a todos nós que estamos aqui. Amém? Passemos então juntos nesta noite, aprendermos mais da palavra de Deus. No verso 1 ele diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Esta frase aqui, o peso, era o oráculo, era a palavra, era a sentença que Deus estava dando para Abacuque através de uma visão naquele momento. E a visão e a resposta aos questionamentos de Abacuque não foram muito suaves, foram pesados. A palavra fala o peso que viu o profeta Abacuque. E ele pergunta no verso 2: até quando, Senhor? Gritarei eu, e tu não me escutais, não me escutarás. Gritarei violência, e tu não salvarás. Até quando, Senhor? Essa angústia, essa dúvida, esses questionamentos estavam ali no coração de Abacuque. Gritarei violência e não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, a vergonha do teu povo, Senhor? Por que a destruição? Ele pergunta no verso 3. E a violência estão diante de mim, Senhor. Há também quem suscita a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, Senhor. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Por quê? Hein, Senhor? Essa era a aflição do poeta Abacuque, que falou há 2.600 anos atrás. Nunca uma mensagem, amados, foi tão atual como esta. Parece que Abacuque está perguntando agora: Senhor, olha o mundo como está, Senhor. Por que tu não vês, Senhor? Se eu trouxer isso para os dias de hoje, irmão, violência, destruição, que ele pergunta aqui. Amados, idolatria. Se nós trouxermos essas palavras deste homem de 2.600 anos, parece que ele está falando para o século 21, para o ano 2017. Observe o que acontece por aí. Esta semana, na televisão, 4 brasileiros mataram um argentino. Uma violência tremenda, sem direito de defesa. Aquele argentino cai ali já morto. 2 deles ainda voltam, pisa nele, jogam uma barra de ferro nele. Esta semana também, em São Paulo, uma mãe de 36 anos esfaqueou uma filha de 4 anos de idade no coração. Quanta violência, meus amados, nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Se partimos para a questão política, o país está uma vergonha. Juízes, promotores, desembargadores, 70 juízes citados numa delação premiada neste Brasil afora. Uma vergonha, como diz o apresentador da TV brasileira. Se partimos para a questão da idolatria, é uma coisa terrível. Estamos aí, não sei se já aconteceu, um show que vai acontecer de um astro teen jovem, um adolescente passar 5 meses acampados no local onde vai acontecer aquele show. 5 meses, irmãos. O pior,
acompanhado das suas mães e das suas avós. Como é que uma mãe e uma avó se presta a dormir numa barraca durante 5 meses para assistir de um show de um astro jovem canadense? De fato, fala o profeta como se estivesse falando para nós. Os tempos mudaram, o homem não mudou. Infelizmente, passaram-se os tempos, mas a essência do homem, ela não mudou. Mata-se pessoas como quem mata uma ave. Corrompe-se. Corrupção. Não existe corrupçãozinha, corrupção mais ou menos. Corrupção, ela é corrupção. E naqueles tempos, Abacuque estava vendo tudo aquilo acontecer com o seu povo. E ele se questiona. Claro que Deus está no comando do mundo, amém? Deus está no comando. Mas aquele profeta, ele não entendia por que é que acontecia aquilo. Judá estava completamente tomada. 4 reis que governaram Judá, todos eram homens ímpios, cruéis, violentos, pagãos. O último, que era o rei Josias, era um rei bom, mas ele morreu. Com a morte de Josias, este é o pano de fundo para a gente debater mais. Com a morte de Josias, do rei Josias, assume o filho dele, um terrível rei. E aí, Judá fica à mercê da corrupção, da violência, da idolatria. E é nesse pano de fundo que o profeta Abacuque se levanta e faz o contrário dos outros profetas. Enquanto os outros profetas tentavam intermediar a vida do povo de Deus com Deus, Abacuque vai confrontar direto com Deus através desta visão. Mas Deus vai responder. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Tem horas, irmãos, que a gente se desespera. Estamos errados. Porque o nosso Deus é providente. Mas muitas vezes a gente entra em desespero de tantas coisas erradas que a gente vê. Agora há pouco tempo, um jogador de futebol jogava no Flamengo, mandou assassinar a mulher, pegou uma pena de mais de 20 e poucos anos, já está solto. Você pergunta, meu Deus, por que é que isto acontece? Calma, tenha calma, porque Deus vai agir no seu tempo certo, amém? Ninguém ficará impune, ninguém ficará encoberto. A mentira tem perna curta, a justiça dos homens não é maior do que a justiça de Deus. Pode até tardar, mas ela virá. E no verso 5, acompanhem comigo, ele vai responder. Pensa que Deus não tem resposta? Deus tem a seu tempo. Olha aí, o verso 5. Ele vai dizer, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realiza em vossos dias
uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Sabe que história é essa, amados? Vou falar para vocês um pouquinho. Existia, naqueles tempos, 3 grandes potências mundiais. Uma delas era a Síria, outra era o Egito, e a outra era a Babilônia. O povo do Reino do Norte já tinha sido derrotado. A Síria, ela foi derrotada. O Egito também foi derrotado. Tudo por quem? Pelo povo da Babilônia. E a Babilônia agora estava espreitando Judá. Já tinha derrubado Samaria, levado o povo em cativeiro. E agora rondava Judá para atacar. E quando Abacuque pergunta, por tudo isso, por que acontece? Não vem uma resposta suave. O que é que Deus vai nos dizer? Olha o verso 6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Amados, vocês sabem o que é uma cura pior do que a enfermidade? Foi mais ou menos essa aqui. Quando a cura é pior do que a enfermidade. Porque pense num povo cruel, terrível, carrasco, violento. Era este povo caldeu ou Babilônia. E aí quando Abacuque pergunta, Senhor, por que tudo isso? Deus responde, vou usar os caldeus para punir o meu próprio povo. Isso acontece, amados. Muitas vezes isso acontece. Quem era Paulo? Era o maior perseguidor da igreja. Deus usou ele contra o povo, contra os judeus. E aqui Abacuque ficou mais confuso ainda. Mas Senhor, você vai levantar uma nação ímpia para nos maltratar, para nos punir. E Deus prossegue, horrível e terrível é esta nação, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Esse povo aqui era tão cruel, e quando eles saíam dispostos a arrasar com tudo. Não era só o povo, não. Ele arrasava com plantações, com a natureza, saía com a sua cavalaria, de forma muito cruel. E o verso 8 vai dizer, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos da noite. Os seus cavaleiros espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias, que se apressam à comida. Amados, vocês já viram um leopardo? Eu levei minha netinha esses dias na bica, nós não tínhamos leopardo lá não, mas o leopardo, ele é um animal muito ágil, feroz, certeiro, é o leopardo. E aqui Deus compara esse povo, os babilônios, como os verdadeiros leopardos e lobos. E sabe por que ele fala aqui, lobo da noite? Porque o lobo à noite, ele é ainda mais cruel, porque ele não tem como ninguém atacá-lo. A visão dele é uma visão longínqua. Ele está livre dos ataques, pronto para atacar. Assim era o povo caldeu. Um povo terrível. Deus compara eles a uma águia. Amados, a águia, ela vê 4 vezes mais do que o homem. Uma águia, se ela fixar numa presa, ela vê a sua presa a 300, 400 metros adiante.
Outro dia eu estava assistindo uma reportagem sobre elas. Elas atacam, de longe ela vê a presa, não há como se salvar. Ela é ativa, ela faz um ângulo de 180 graus na visão. Ela vê a presa longe e ela ataca de forma cruel. É assim que Deus coloca, comparando este povo que vai atacar Judá. Um povo completamente desumano. Sabe o que eles faziam? Eles não se contentavam apenas de vencer aquela nação. Ele queria de ridicularizar. Pegava os reis e os príncipes e enjaulavam aquelas autoridades. E saía e colocava para que todo mundo visse. Para humilhar, para zombar, para ridicularizar. E o profeta não entendia como era que Deus estava usando aquela nação ímpia para vencer, para destruir a nação de Judá. Eles todos, o verso 9, eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Amados, sabe essa expressão, amontoarão terra, o que isso significa? Eles eram tão astuciosos, que ele chegava nos muros das fortalezas, colocava terra, barro, para que dali se visse trampolim, para ele pular os muros e destruir as nações. Já havia destruído Samaria, já havia destruído a Assíria, já havia destruído o Egito, e agora marchava a tropa, o exército, aquelas feras, marchava rumo a Judá para exterminar aquele povo. E quem era que os estava guiando? O próprio Deus. E sabe por quê? O povo de Judá não era brincadeira, não. Vivia de idolatria, vivia de bebedeira, vivia de corrupção, vivia de violência. E seriam punidos, porque Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus fiel e justo. Amém? E aí o verso 11 diz: então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Este povo babilônico, eles confiavam em si próprio. Jamais ele confiava no Deus que essa igreja confia. Passarão como um vento. Amados, esse vento a que ele se refere é um vendaval. São as tempestades que vêm do deserto, avançando sobre o território, sobre a plataforma continental. E quando esse vento, um vento seco, chegava, ele chegava com a temperatura enorme, ele chegava com a ventania enorme, ele chegava como um furacão, arrasando os campos. E Deus os compara a como um tufão, um vento. E era assim que eles eram, no semblante um rosto fechado, decidido, mau, imperial, agressivo. E era assim que eles estavam marchando para Judá. E aí o profeta se aperreia, o profeta se agonia, o profeta se aflige. E no verso 12 ele vai dizer: não és tu, desde sempre, o Senhor meu Deus, meu santo? Ele não era um descrente. Abacuque não era um descrente.
ele cria sim no seu Deus. Mas estupefato ele perguntava: tu não és meu santo? E de repente, esse Deus maravilhoso coloca no seu coração uma profecia maior. E o profeta, com a sua boca, abre a sua boca e diz: nós não morreremos. Amém? A fé inabalável, a esperança nesse Deus que tudo pode. Na sua agonia, ele disse: nós não morreremos. Sabia ele que diante de todas as diversidades, Deus ainda estava no controle. Aleluia! Glória a Deus! É nesse Deus que confiamos, que caia os montes, que a terra seja inundada, que vulcões, terremotos assolem esta terra. Nós haveremos de dizer que cremos nesse Deus maravilhoso, que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal. Em 2004, na Indonésia, um furacão abalou aquela nação. Mais de 200 mil pessoas foram mortas. Certamente que alguém deve ter perguntado: por que, Senhor? Por que morreram essas 200 mil pessoas? Mas ninguém perguntou uma coisa: quantos milagres aconteceu ali também? Teve uma família onde 59 pessoas foram salvas, pessoas que não sabiam nadar. De repente, com aquele maremoto, as águas avançando, muitos aqui presenciaram aquilo pela televisão. A água furiosa, advinda de um epicentro que aconteceu no Oceano Índico, arrasou a terra. Hotéis litorâneos foram derrubados, vidas foram ceifadas, mais de 200 mil. E ali estava uma família que não sabia nadar, e de repente, quando viu um barco, veio e pousou sobre duas casas. Uma das pessoas furou um buraco no teto da casa e passou para cima daquele navio, aquele barco mais parecia um navio. E ali 59 pessoas foram salvas. Ninguém fala nisso, só fala nas pessoas que morreram. E por que morreram só Deus sabe, porque o desígnio é dele. Amém? Até hoje este barco está lá em cima das duas casas, virou um marco, está ali como prova de milagres de Deus também. Amém? Aquelas 50 pessoas depois deram, 59, foram entrevistados, disseram: não sabia nadar, a água já estava chegando no meu pescoço. Quando olhei aquele barco, jogou-se por cima de duas casas. Uma das casas era nossa, nós perfuramos o teto e ali nós ficamos livres daquelas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes é porque nós não entendemos, somos ignorantes, fraqueja a nossa fé. Mas no final dessa história, ela não termina dessa forma. Ela não vai terminar dessa forma. Amém? E ele vai, encontra coragem, encontra força, encontra fé, encontra esperança. Nós não morreremos. Ele vai dizer: ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele faz essa interrogação. Agora,
meditemos, será que aquele povo lá de Judá era mesmo mais justo do que os babilônios? Não estava aquele povo de Judá pecando contra Deus? Não é isso? Lá, a terra de Judá, os justos eram oprimidos. O povo vivia em pecado aberto. Adoravam ídolos. Oprimiam os pobres. É só uma passagemzinha que eu anotei para você dizer o que era que aquele povo praticava. Porque então se achariam tão justos, mais do que os caldeus? Por que então? Esse povo praticava, vivia pecando contra Deus. E por isso foram punidos. Ele pergunta: tu és tão puro, Senhor, como é que tu pode não ver este mal? Teus olhos são puros, né? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com anzol e o apanha com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, Senhor. Amados, vocês já observaram como é que se comportam os peixes? Não existem animais mais dóceis do que os peixes, né? Inocentes a correr nas águas. E aí o profeta se aperreiam: mas Senhor, nós estamos como os peixinhos, Senhor. Eles estão como se fossem pescadores jogando a rede, pegando a gente, indefesa, Senhor. Porque os peixes são assim. Observe bem o comportamento dos peixes. E ele vai dizer que esse povo, os babilônios, vão se alegrar, vão queimar incenso, vão achar que aquela vitória é uma vitória deles, e que aquilo aconteceu pela sua força, pela própria força do povo caldeus. Nem os caldeus sabiam, era Deus que o estava direcionando, que estava usando para derrotar o povo de Judá. E ele pergunta no verso 17: porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuadamente? E em todo esse questionamento, em todas essas interrogações, Deus agora vai dar uma resposta. Outra resposta. O capítulo 2 desse livro, eu recomendo a todos que estão aqui nesta noite, leia este livro de Abacuque. Porque ele começa no capítulo 1, inseguro, indeciso, angustiado, cheio de dúvidas, questionador. Mas ao longo dessa história, no capítulo 2, Deus vai trazer respostas. Não foram imediatas, mas elas vieram. E no capítulo 3 vai acontecer uma coisa fenomenal. Então esta pregação desta noite, esta palavra que Deus nos dá e nos entrega, oferece à sua igreja, nós certamente tiraremos muitas lições. No capítulo 2, no versículo 1, abram suas Bíblias, vejam aí. Ele diz, o profeta diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido, quando eu for respondido. Ele se coloca no lugar de um sentinela. Um sentinela, a função dele é ficar ali na guarita, vendo se vem o inimigo, vendo se vem um mensageiro,
Ele é o primeiro a ver, porque ele está lá em cima, na sentinela. E ele jamais contrito, o coração já quebrantado, ele vai se encontrar, ele vai compreendendo as coisas, e ele vai dizer a Deus: Deus, eu estarei como sentinela, esperando a tua resposta. E aí o Senhor responde, no verso 2, ele vai dizer: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Olha aqui, onde é que está essa história? Aqui, ó, a palavra de Deus. Deus diz: escreve, e ele escreveu, está aqui no livro, nas escrituras, a resposta. E Deus vai falar no capítulo 2, ele vai responder que vai destruir também a Babilônia. Espere, Babilônia, fique aí dizendo, achando que vocês venceram todas essas nações pela sua própria força. Eu vou agir. E de fato, ele destruiu a Babilônia. A Babilônia foi destruída. Venceu Samaria, venceu a Assíria, venceu o Egito, venceu Judá, mas tempos depois, a Babilônia seria completamente devastada. E no verso 3, para encerrar esta mensagem, nós vamos aqui escutar uma das mais belas declarações do Velho Testamento. Uma das mais belas. O profeta vai se manifestar. O profeta vai se lembrar do que Deus já havia feito com o povo, com a travessia do Mar Vermelho, no Monte Sinai, os milagres que Deus já tinha feito. Este profeta vai fazer uma declaração no verso 3, no seu capítulo 15, até o capítulo 19, e eu quero que os irmãos leiam comigo, aí silenciosamente, esta declaração que ele vai fazer. E já convido a banda aqui, grupo de louvor, para entoar esta canção, porque é isto que o profeta vai falar. Ele vai dizer no versículo 16 ao 19, acompanhe, que maravilha, que mensagem maravilhosa. Aquele homem que começou tão duvidoso, tão cheio de interrogações, tão cheio de dúvidas, ele agora vai passar da dúvida para a certeza, da dúvida para a fé. Ele vai passar da desconfiança à convicção de que Deus age no tempo certo e na hora certa. Olha o versículo 16 do capítulo 3, ele vai dizer: ouvindo, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram, os meus lábios tremeram, entrou a poder de Deus nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele virá contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada estejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação.
Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lhes dizer, encerrando, que quando o mundo entrar em colapso, ainda assim devemos crer no nosso Deus, mesmo que não haja fruto na videira. Abacuque aqui, ele faz uma das mais belas declarações a Deus do Antigo Testamento. E nós, como filho de Deus, havendo o que houver, faça chuva ou faça sol, haja tempestade ou não, devemos crer, saber, concluir, trazer dentro do nosso peito que Deus ainda está no controle do seu povo e desta terra. Amém?